Que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em seu coração, hoje e sempre. É uma alegria muito grande estar com você aqui neste horário, querido irmão, e podermos meditar na Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. O tema da nossa meditação de hoje trata-se sobre o assunto de um terreno a ser conquistado. E que terreno é este que nós, eu e você, temos que conquistar? O que foi que o Senhor falou com respeito à nossa vida de pureza, de santidade, desta vida, neste mundo? É justamente que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sem a santidade, ninguém verá ao Senhor. Deus é santo e importa que os seus adoradores se aproximem dele justamente com este padrão de vida. Porque se existe uma coisa que Deus não concorda, é com o pecado. Para isso ele mandou Jesus Cristo vir ao mundo para aniquilar o pecado, salvar o pecador, mas aniquilar o pecado. Porque na realidade o pecado é a fonte de toda a mazela da humanidade. Se não existe o pecado, não existiria contraventores, não existiria malfeitores, não existiria criminosos, não existia, enfim, aqueles elementos de mau caráter, porque a santidade é o padrão de vida divino e nele não existe nada disso. E ele ordenou para mim e para você justamente esse assunto: sede santo, como santo é o Senhor vosso Deus. Mas que terreno é este que nós temos que conquistar? Eu gostaria que você acompanhasse conosco aqui a leitura da Palavra de Deus, que nós encontramos no livro de Números, no capítulo de número 33, e o versículo 50 em diante, que nos declara o seguinte. Preste atenção. Estamos aqui com Números, no capítulo de número 33, e o versículo 50 em seguida. Disse o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as suas imagens de fundição, e também todas as imagens e todas as figuras de idolatria. Deitareis abaixo todos os seus ídolos. Verifique aqui quantas vezes você encontra a palavra todos. A palavra todos, ela não tem exceção. Olha, tudo, porém aquilo ali você não toca. Não, a palavra todos é um todo, tá? É completo. Então, repetindo aqui o versículo 50, que declara o seguinte: fala aos filhos de Israel, dize-lhes, quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, desapossareis de diante de vós todos os moradores da terra, destruireis todas as pedras com figuras e também todas as suas imagens fundidas, e deitareis abaixo todos os seus ídolos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porque esta terra eu vos dei para possuirdes. Herdareis a terra por sorte segundo as vossas famílias. A tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos dos vossos pais. Agora preste atenção a esta observação aqui. Porém,
se não desapossar de diante de vós os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar ser-vos-ão como espinho nos vossos olhos e como aguilhão nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. E será que farei a vós outros como pensei fazer a eles? Você está observando aqui? O irmão sabe que a Bíblia Sagrada, ela tem uma lei magnífica chamada de lei da dupla referência. Ao mesmo tempo em que a palavra de Deus, ela mostra um acontecimento histórico, um acontecimento familiar lá no passado, uma guerra ou uma conquista, aquilo tudo tem uma aplicação no campo espiritual, tá? Esta é a chamada lei da dupla referência, e é aqui que está o poder da palavra de Deus. Existem várias simbologias e tipologias nas leis, nas festas, isso tudo referente à vida espiritual. Se você atentar isso com muito carinho, você vai verificar como é que Deus, ele fala conosco de uma maneira clara. Se você não entende de uma forma, ele vai te explicar de outra. Se o Jesus fala por parábola e você não entende, procure dele uma explicação, como os discípulos fizeram. Ele falou por parábola, mostrando coisas materiais deste mundo, para dar uma explicação no sentido espiritual. E aqui nós estamos diante de um episódio desta natureza. Veja bem, neste momento, Moisés está prestes a entrar na terra prometida. A terra em que o povo de Israel iria habitar, que receberiam por herança. A taça da medida dos amorreus já estava completa, estava na hora de entrar nesse terreno. Acontece que aquele terreno era um terreno minado. Minado com o quê? Com idolatria, com feitiçaria, com imoralidade, com violência, com pecado, de tudo quanto era natureza. E o povo de Deus agora é convidado para entrar nessa terra e conquistá-la, mas com uma observação: vocês vão desapossar todos os moradores da terra. Vocês vão destruir todas as suas imagens de escultura, de fundição. Vocês vão destruir tudo aquilo que tem lembranças da idolatria. Com uma observação: o que você deixar ficar, isso vai servir como aguilhão nos seus olhos, vai servir como espinho nos seus olhos e como aguilhão nas vossas ilhargas. Calcule! Espinho nos olhos, quem é que pode enxergar? Quem é que pode ver? Imagine um aguilhão na sua ilharga, você ter que andar com um aguilhão na sua traseira, como o boiadeiro faz com o gado lá com aquela vara, que na ponta tem um prego, ali está um aguilhão para justamente fustigar o gado, para que ele ande, para que ele marche, para que saia do lugar. Ser-vos-ão como espinhos, aqueles que vocês deixarem, o que você deixar, e como aguilhão na vossa ilharga, e vos perturbarão na terra em que haver de habitar. E acontecerá que aquilo que eu prometi fazer a eles, eu vou fazer com vocês. Irmão querido, as ordens de Deus não são para ser discutidas. As determinações divinas, elas são para ser obedecidas. E aquilo que Deus disse, não existe meio termo. Não existe meio morno, meio quente ou meio frio. Não existe a questão ou morno, ou frio, ou quente. Morno, não, eu te vomito da minha boca. Então o que foi que aconteceu logo em seguida? Quando você vai para o momento da conquista, que os judeus começaram a entrar na terra prometida, eles começaram muito bem. Destruíram Jericó de uma maneira extraordinária. Tiveram uma decepção em Aia. E à medida que eles iam conquistando, aquilo ia causando pavor nos moradores da terra, ao ponto de um grupo
de gibeonitas, eles travaram o estratagema, eles criaram, forjaram uma forma de ludibriar, de enganar Josué e os príncipes de Israel. Olha o que diz o capítulo 9 do livro de Josué. Vejamos aqui o que diz a Escritura Sagrada. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar, grande de fronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, todos os cananeus da terra, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Aia, eles naturalmente, isso não é povo que se possa confrontar. Vai ser uma batalha em glória. Só existe uma forma que nós temos para conquistar este povo. Só existe uma maneira. É fazer aliança com eles. Mas como que um cananeu vai fazer aliança quando Deus havia dito para destruir todos os cananeus? E os gibeonitas eram moradores da terra. Então eles forjaram aqui uma história tão espetacular. Olha o que diz aqui. Usaram de estratagema e foram e se fingiram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para a comida no seu caminho era um pão bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, e ele, aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, aliança conosco. Estamos vindo de um país longínquo. Olha o pão que nós temos aqui. Quando saímos da nossa terra, estava quentinho, mas agora estão todos bolorentos. Olha os odres que nós trouxemos o vinho, está tudo roto, caindo aos pedaços. Olha nossas sandálias, de tanto andar para poder chegar aqui. Olha nossa roupa. Eles criaram um cenário tão incrível e estavam sujeitos ali a qualquer indagação, a qualquer investigação, que tudo que eles estavam declarando ali dizia que era verdadeiro, ao ponto de Josué, os príncipes de Israel, fazerem aliança com os gibeonitas, e 3 dias depois eles descobriram que foram enganados, e quando quiseram destruir os gibeonitas era tarde demais, porque eles fizeram um juramento perante Deus de que cuidaria deles, e agora não tinha como matar, não tinha como destruir, havia um juramento. E o juramento naquele tempo não podia ser recuado, retroceder, não podia voltar atrás. A única coisa que Josué pôde fazer foi torná-los escravos do seu povo, tiradores de água e rachadores de lenha para Israel, e não puderam matar. Ou seja, foi um tipo de problema que eles alcançaram, que não puderam se ver livre daquela situação. Irmãos queridos, quando você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, quando você recebeu Ele como seu Salvador, de onde você veio? Você veio de um mundo de pecado, você veio de um mundo miserável, você veio de um mundo violento, corrupto, pecaminoso. E quando você adentrou a terra prometida, a terra da salvação, a salvação em Cristo Jesus, Ele simplesmente declarou para mim e para você, que não é simplesmente você ter aceitado Jesus, mas é você se livrar agora de todos os seus atos pecaminosos, de toda aliança que você tinha com o pecado. Você que fumava, você que injetava drogas no seu organismo, você que mentia, que adulterava,
você quer agir com violência com a família, você tem que conquistar este terreno para ser santo, como santo é o Senhor vosso Deus. Este é o terreno que eu e você temos que conquistar, é o terreno da santidade, e sem a santidade ninguém verá o Senhor. Você está compreendendo? E o que foi que aconteceu? Depois que você aceitou Cristo como seu Salvador, você começou a descobrir que realmente você teria que mudar de caráter, você teria que mudar o seu padrão de vida, você tinha que mudar o seu comportamento, você tinha que abandonar uma porção de coisas que você tinha na vida que eram tão preciosas. Aquele seu cigarrinho, que a sua mulher brigou com você, que o seu pai brigou com você para abandonar aquilo, que aquilo fazia parte já da sua natureza. De repente você encontrou força para deixar o cigarro de lado, deixar aquela heroína, aquela cocaína, aquela maconha de lado. Você conseguiu força. Por quê? Porque agora, como nova criatura, aquilo que você não tinha força para abandonar, agora você tem. Porque o Espírito Santo está aqui para te ajudar. Aí você deixou de lado a bebida, você deixou de lado o cigarro, deixou de lado as drogas, você deixou de lado o suborno, você deixou de lado a mentira. Mas de repente, você notou que tinha um probleminha na sua vida que era difícil se livrar dele, que você queria se livrar dele e não conseguia. Você havia feito aliança com esse gibeonita. Provavelmente o quê? Uma infidelidade conjugal. Uma pessoa que você ama clandestinamente, que a sua família não sabe, que os seus parentes não sabem, que a sua esposa desconhece. Este romance oculto que você tem, e que você acha difícil de abandonar aquilo, que você deixou cigarro, bebida, droga, deixou tudo, mas este cananeu fez aliança com você, e você quer se ver livre dele e não pode, porque ele faz parte agora da sua natureza carnal, da sua natureza humana. E olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada, que aquele que você deixar ficar, ele vai te perturbar. Ele vai servir como espinho nos teus olhos e como aguilhão na tua ilharga, e vai te perturbar no lugar espiritual que você está. Vai te perturbar. Você quer crescer espiritualmente, mas não pode, tem um cananeu que impede. Você quer ver a glória de Deus, mas não pode, porque tem um cananeu que você fez aliança. Você quer prosperar na vida espiritual, mas tem um impedimento. Você quer prosseguir a sua carreira da fé, progredir cada vez mais, mas tem um cananeu que te perturba. Você sabe que toda vez que você sobe num púlpito para querer pregar a palavra contra o pecado, aí você nota que aquele cananeu está lá dentro te perturbando, te machucando, te maltratando, que deixa você desmoralizado, deixa você impotente, deixa você sem condições de prosseguir na vida espiritual. Irmão querido, esta aliança com este cananeu, ele perturba. Com o espinho nos teus olhos, ele impede de você ver a glória de Deus, de você ver o plano que Deus tem para a tua vida. Ele impede que você vislumbre esta vida grandiosa que Deus tem para os seus filhos de maneira espetacular. Então, como diz aqui a palavra de Deus, ele vai servir de espinho nos teus olhos e como aguilhão na tua ilharga. Porém, eu quero dizer para você uma coisa. Josué, como você viu, ele não pôde fazer nada. Ele simplesmente, deixou que ele vivesse no meio dele. Aquilo foi uma perturbação incrível, porque aquilo que Deus havia mandado ele fazer, ele não fez. E que foi que a palavra de Deus declarou? Aquele que você deixar ficar, esse vai te perturbar. Ele vai servir de espinho, ele vai servir de aguilhão. Josué permitiu que aquele cananeu ficasse. Depois mais um núcleo de cananeus ali.
depois outros cananeus ali. E a idolatria foi infiltrando no meio da nação judaica, no meio do povo de Israel, que tinha sido separado para ser um povo santo na face da terra, agora estava à mercê dos seus adversários. Eles queriam crescer, prosperar na vida espiritual, mas os próprios cananeus que eles deixaram lhe perturbaram, abriram uma brecha profunda, e mais tarde lá veio o adversário, lá veio os assírios, lá veio os babilônios, lá veio os romanos, lá vem Hitler. Neste momento eu tenho algo muito importante para lhe comunicar. Você sabe que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ainda existe uma oportunidade para você. Se você acredita que a vida eterna, que a vida com Deus, que a eternidade é milhões e milhões de vezes superior a esse pequeno momento de prazer que você tem tido aqui na terra agora, com esta infidelidade, ou com esse cigarro que você fuma escondido aí, ou essa droga que o seu pai não sabe que você tem guardado aí dentro do seu quarto, enfim, esse suborno que você pratica na empresa, ninguém está vendo, mas acontece que você agora tem possibilidade de se analisar, como diz a palavra de Deus, no momento da ceia, tá? Não participe da ceia de maneira indigna, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação. Entenda que o que o Deus tem para você é milhões e milhões de vezes superior ao parco momento de prazer que você tem com este pecado escondido, com este pecado oculto. Hoje mesmo, o Espírito Santo, ele pode te dar poder, graça, para que você tenha uma vida de vitória, de conquistas na presença do Senhor. Arrependa-se agora mesmo. Abandone este pecado. Viva para Deus. É dolorido cortar este vínculo, mas é sublime reatar com Deus. O Senhor tem planos extraordinários em nossa vida, mas que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que comunhão existe entre os filhos de Belial e o Senhor? Então você precisa hoje mesmo entender que você precisa mudar esse padrão de vida, abandonar esse pecado, buscar a presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Pai, abençoa este meu irmão. Dê-lhe a força de vida para uma vida cristã vitoriosa. O Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor. É o Senhor que nos amou de uma tal maneira ao ponto de mandar Jesus Cristo a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido, Senhor. Naquele tempo da lei não existia uma solução, porque a única coisa que a lei podia fazer era apontar o pecado. Mas a graça que veio com Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. De um coração arrependido, o Senhor está disposto a perdoar. Perdoa esse meu amado irmão, renova a sua vida espiritual e faça dele um instrumento para a glória do teu santo, eterno e precioso nome. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.